O principal missionário batista da Birmânia nem sempre foi cristão. Houve um tempo em que ele escolheu acreditar no deísmo, mas uma morte repentina o fez repensar sua perspectiva sobre a vida e a eternidade. No mundo invadido por ideologias, relativismo sobre quem é Deus e múltiplos ataques à fé daqueles que se autoproclamam defensores da razão, torna-se importante conhecer os testemunhos daqueles que deram a vida a serviço de Deus. Porém, desde então, muitos acontecimentos têm revelado a soberania de Deus e sua graça, mesmo em meio a teorias que negam a sua existência. Um deles é o caso de Adoniram Judson, jovem que nasceu em um lar cristão, mas, ao receber sua formação acadêmica, conheceu ateus e livres pensadores que acabaram por influenciá-lo com sua descrença. Porém, algum tempo depois, seu coração se perturbou e ele acabou entregando a sua vida totalmente a Deus. Adoniram Judson foi o primeiro americano a deixar seu país por outro para espalhar o evangelho. Junto com sua esposa Anne, ele foi um dos primeiros missionários protestantes na Birmânia, agora conhecida como Myanmar. Ele traduziu a Bíblia para o birmanês e estabeleceu várias igrejas batistas no birmanês. Hoje ele é considerado o pai das missões americanas. A seguir, contarei a história de sua conversão. O outono chegara mais cedo naquele ano. Adoniram ficou fascinado com as ondas de folhas vermelhas e amarelas que o vento agitava, estendendo-se a perder de vista. Ele cavalgou o dia todo e, quando começou a escurecer, parou em uma pequena aldeia. Depois de amarrar o cavalo, entrou na estalagem, com a intenção de alugar o quarto mais barato disponível para a noite. Dentro da pousada, um homem de mãos enormes servia cerveja aos clientes sentados ao redor do bar e em várias mesas espalhadas pela sala cheia de fumaça. Adoniram aproximou-se de quem pensou, devia ser o dono da estalagem, e disse: "Um viajante cansado terá um quarto essa noite?" O homem terminou de encher uma caneca de cerveja antes de se virar para Adoniram. "Você é um daqueles viajantes que não vem com muita frequência. Te pergunto, de onde vem?" "De Sheffield. Estou indo para o oeste em busca de minha fortuna. Você vem de longe, mas infelizmente eu não tenho quartos vagos." "Nenhum. Qualquer coisa em que eu possa dormir servirá. Posso até dormir em uma esteira perto do fogo. Não quero cavalgar no escuro", disse Adoniram. "Certamente você não deveria andar à noite, não é muito seguro. A única opção é uma sala dividida em duas por um lençol, mas uma parte já está ocupada por um moribundo que sente muita dor e grita a noite toda. Então, se você estiver disposto a aturar, pode ficar na cama do outro lado do lençol." Depois de alimentar e dar de beber ao seu cavalo e comer sua própria ceia, ele subiu as escadas para seu quarto. Ele deitou na cama e olhou para as vigas do teto, incapaz de adormecer. Através do lençol que dividia a sala, ele podia ouvir os passos das pessoas indo e vindo, assim como os gemidos de dor de um homem e os sussurros de uma mulher. Ao longe, soaram as badaladas da meia-noite. Então, depois de um tempo, ouviu o relógio bater 1 da manhã. Adoniram ficou acordado. Às 3 da madrugada, ele se surpreendeu pensando no homem com quem dividia aquele quarto. Quem será? Será que ele conseguiu o que se propôs em sua vida? Ele vai morrer hoje? Você terá medo da morte? Você vai acreditar na vida eterna? Alguns segundos depois, sua própria mente respondeu: "Bah, vida eterna! Sou universitário, um homem inteligente, pensamentos inúteis." Finalmente, por volta das 4 da manhã, quando reinava o silêncio total na sala, Adoniram adormeceu. Quando chegou a hora de se levantar, ele ficou feliz por a noite ter passado. Ele recolheu suas coisas e começou a se preparar para continuar sua jornada. Ele desceu as escadas e viu o estalajadeiro. Então ele perguntou: "Bom dia, ainda posso tomar café da manhã?" "Sim, ainda sobrou um mingau de aveia quente. Você tem conseguido dormir? Espero que o barulho não tenha te incomodado." "Claro que não. A propósito, como está o doente?" Ele disse com interesse. "Ele morreu, por volta das 4 da manhã." "Sinto muito", disse ele com um olhar triste. "Posso perguntar quem foi?" O estalajadeiro colocou a tigela de mingau na frente de Adoniram e respondeu: "Ele era um homem muito inteligente.
Ao que parece, dizem que ele se formou na Brown University. Você sabe o nome dele? Ele queria saber com algum medo. Sim, o nome dele é Jacob Ames. Eu tive que notificar sua família de sua morte. O impacto para Dona Irã foi evidente. Jacob Ames? Meu melhor amigo da faculdade? Pensou ele. Morreu tão perto da minha cama e só agora eu fiquei sabendo. Isso é demais. Meu melhor amigo me mostrou o caminho do deísmo pelo qual abandonei a fé de meu pai. Eu, filho de pastor, virei deísta e decepcionei meu pai. Jacó morreu sem acreditar em Deus. Ele não acreditava na vida após a morte ou que sua alma tinha vida eterna. Tantos sonhos que tive ficaram neste mundo. Você está bem? Perguntou o dono da estalagem. Ele era um conhecido seu? A Dona Irã concordou. Nas horas seguintes, ele ficou perto do fogo, olhando para as chamas. A tigela de mingau na mesa estava gelada. O ir e vir das pessoas era constante. O corpo sem vida de Jacob Ames foi levado em um caixão de pinho, mas a Dona Irã permaneceu imóvel. No final da tarde, quando já se recuperava um pouco do choque da morte do amigo, selou o cavalo e retomou a viagem. A situação tornou-se insuportável depois de um tempo. A Dona Irã ouviu repetidas vezes as palavras "está morto, está perdido", como um eco incessante que acompanhava o som dos cascos de seu cavalo. Ele voltou para a casa dos pais triste e pensativo. O cristianismo me dá sentido. Encontro paz em pensar que minha vida tem um fim e um propósito além da morte. Mas há muitas coisas que não me parecem lógicas. Está sozinho debaixo de uma macieira localizada em um dos extremos de um seminário, soprando em seu rosto um vento frio, a Dona Irã fez uma simples oração de entrega a Deus. Senhor, estou convencido de que a Bíblia é verdadeira, que Cristo é real e que o Evangelho é o único caminho para você. Minha vida e meu futuro são seus. Não havia ninguém ao seu redor para testemunhar, mas ele não se importava. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu livre. A morte de seu melhor amigo deísta causou tamanho impacto a Dona Irã Judson que ele começou a servir como professor por um curto período, tornando-se depois missionário na Birmânia por quase 40 anos, sendo enviado da América do Norte aos 25 anos. Seu trabalho com outros missionários levou à formação da primeira Associação Batista da América, cujo objetivo era justamente apoiar os missionários. Sua compreensão da profundidade da mensagem do Evangelho e sua consciência da importância de pregá-la fica evidente no seguinte texto que ele publicou em um artigo de revista. Como os cristãos realizam a tarefa que lhes foi confiada? Eles permitem que 3/4 do mundo durmam o sono da morte, ignorando a simples verdade de que um Salvador morreu por eles. Satisfeito por poderem ser úteis para o pequeno círculo de seus conhecidos, eles se sentam em silêncio e observam nações inteiras perecerem por falta de conhecimento. De acordo com um panfleto intitulado Dona Irã Judson e o chamado missionário, ele ficou surpreso com a complacência e a aparente falta de preocupação de tantos cristãos na América em relação à propagação do Evangelho. Hoje, 2 séculos depois da vida e obra desse americano, com certeza a Boa Nova se espalhou um pouco mais. Mesmo em várias esferas do cristianismo, afirma-se que é possível fazer missões onde vocês sem precisar sair para outros países. Por exemplo, agora as redes sociais parecem ser um meio de atingir audiências que não poderia ser alcançada, porém para muitos cristãos, elas também são uma distração. Mas vamos pensar nas pessoas que ainda vivem sem acesso à internet. Seja porque moram em áreas rurais ou mesmo na selva, em países com poucos recursos ou com muitas restrições. Temos o presente também porque as ideologias estão marcando o Ocidente, que hoje os jovens precisam de bases sólidas em sua teologia para enfrentar o bombardeio intelectual e cultural que acaba afastando muitos da fé. Hoje o país de onde saíram a Dona Irã e Ian, assim como outra dupla de missionários, passou a ser classificado como uma sociedade pós-cristã. Isso significa que mesmo nos Estados Unidos a colheita é abundante e os trabalhadores são necessários. Entretanto, graças a histórias como a da conversão de Dona Irã Judson, podemos estar convencidos de que o Senhor é quem opera nos corações e usa até o imaginável para que haja salvação.